Imagina a seguinte cena. Um juiz bate o martelo num tribunal completamente lotado. Aquele silêncio tenso no ar. Exato. Ele olha para o réu, depois olha para a plateia que está ali, exigindo uma condenação com sangue nos olhos. E a tensão só aumentando. Isso. E aí esse juiz declara em alto e bom som que o acusado é completamente inocente. Ele atesta que o réu está limpo de todas as acusações. É o que a lei manda, né? A absolvição. Pois é. Só que então, na mesma respiração, sabe, sem mudar a expressão do rosto, esse mesmo juiz ordena que o homem inocente seja brutalmente torturado e açoitado. Nossa, não faz o menor sentido lógico. Uma aberração jurídica completa. Mas é exatamente isso que acontece no julgamento mais famoso de toda a história humana. E o texto bíblico narra isso com detalhes assustadores. O relato é muito cru, muito direto. Sim. A Bíblia diz que Pilatos reúne os principais sacerdotes, as autoridades e o povo. E a Escritura apresenta um momento de extrema tensão, onde o governador romano se coloca diante daquela multidão. E ele faz uma declaração categórica ali. Exatamente. A Bíblia mostra que ele declara não ter achado crime algum em Jesus. E ele até vai além, né? Ele afirma que nem mesmo Herodes, a quem Jesus tinha sido enviado antes, encontrou qualquer culpa que justificasse uma condenação. Ou seja, duas autoridades diferentes atestando a inocência. Isso. A conclusão racional seria, a libertação imediata, talvez até com um pedido de desculpas do Estado. Mas, em vez disso, Pilatos propõe castigar Jesus e depois soltá-lo. E é aí que a multidão explode. A reação é feroz. A Bíblia diz que eles gritam em uníssono, exigindo a soltura de um homem chamado Barrabás e clamando pela crucificação de Jesus. Uma troca absurda. Sim. E a Escritura detalha que Pilatos tenta, por 3 vezes, argumentar a favor da inocência do réu. Mas os gritos ecoam, a racionalidade simplesmente se desintegra. A pressão engole a verdade, né? Exato. E Pilatos finalmente cede. Ele solta um assassino e entrega Jesus à vontade da multidão. E é mergulhando nesse cenário caótico, carregado de tensão e de contradições, que a gente abre o nosso Bíblia Acolhe de hoje. É um texto pesado para quem nos ouve, mas muito necessário. Muito necessário, porque o nosso propósito neste estudo vai muito além de apenas repassar fatos históricos, sabe? Com certeza. A gente quer ir mais fundo. Exato. Queremos entrar na mente e nas atitudes desses personagens. A nossa missão hoje é compreender a engenharia psicológica desse tribunal e o profundo impacto espiritual deste julgamento civil. Um julgamento totalmente corrompido. É um julgamento humano, falho, que acabou selando o destino do homem perfeito. Porque, no fim das contas, para quem acompanha este estudo, melhor que apenas entender a mecânica histórica desse evento é acolher a revelação transformadora do que esse momento significa. Maravilha, vamos desempacotar isso, porque a dinâmica logo nos versículos 13 a 16 é profundamente perturbadora. Perturbador é a palavra certa. Nós temos ali Pôncio Pilatos, que é a maior e mais letal autoridade romana presente na região. E o Império Romano, construiu a sua reputação em cima de uma estrutura jurídica implacável. Uma lei que, na teoria, não se curvava a ninguém, né? Exatamente. E a Bíblia relata Pilatos atestando publicamente a inocência de Jesus. O texto bíblico mostra ele dizendo com todas as letras que interrogou o homem na presença de todos e nada verificou contra ele. E ele reafirma isso com base também no julgamento de Herodes. Isso, ele diz que nada digno de morte foi praticado. O que é fascinante aqui é que o texto bíblico estabelece o veredito oficial de inocência absoluta. É um ponto indiscutível na narrativa. Sim, a maior autoridade da lei ali declara que a lei não foi quebrada. E é justamente aí que a lógica sofre um curto-circuito na mente de quem nos ouve. Porque se o representante máximo da lei afirma que o réu é inocente, a única atitude aceitável é abrir as portas. Deixá-lo em paz. Exato. Mas Pilatos constrói uma frase que desafia a razão. Ele diz em outras palavras: ele é inocente, então vou castigá-lo e depois soltar. É de uma incoerência brutal. Muito brutal. É fascinante pensar na absurdidade disso usando lentes modernas. É o equivalente a um juiz contemporâneo no meio de um fórum dizer: as provas mostram que o réu não cometeu assalto. Ele é inocente. E aí ele completa com a punição. Ele, no pátio da delegacia,
e depois ele pode ir para casa. É uma decisão que simplesmente destrói o próprio conceito de justiça, sabe? Totalmente. Não faz sentido jurídico nenhum. Mas a chave para decifrar essa atitude bizarra está na forma como Roma governava suas províncias. E também, claro, na psicologia de um político encurralado. Um político tentando sobreviver, né? Exatamente. O texto bíblico mostra que Pilatos estava tentando realizar o certo, que era libertar o inocente, através de uma ferramenta completamente errada. Ele achou que podia negociar a justiça. Sim, ele acreditava que a justiça era negociável. A ideia de aplicar um castigo físico severo em um homem que ele mesmo declarou sem culpa era uma tentativa desesperada de saciar a sede de sangue daquela multidão furiosa. Ele queria dar um prêmio de consolação para os acusadores. Isso mesmo. A Bíblia revela um governante que está sendo esmagado pela própria consciência. A Escritura apresenta claramente que ele sabia da inocência de Jesus. Ele percebia a motivação real por trás de tudo aquilo. Com certeza. Ele via que toda aquela acusação nascia da inveja dos líderes religiosos. No entanto, a coragem moral fugiu de Pilatos. Mas eu tenho muita dificuldade de entender isso de uma perspectiva prática e militar, sabe? Pensando no poder bélico da época. Como assim? É que Pilatos era o governador. Ele comandava legiões de soldados romanos altamente treinados e, brutalmente eficientes. A máquina de guerra romana. Exato. Por que ele simplesmente não ordenou que a guarda limpasse o pátio? Porque o Império Romano, que subjugava o mundo inteiro com ferro e fogo, se curva diante de uma multidão desarmada que está apenas gritando. A resposta está no conceito da Pax Romana, a paz de Roma. Que não era bem uma paz, né? Era uma submissão. Exato. O trabalho principal de um governador de província não era necessariamente fazer justiça cega. O trabalho dele era manter a ordem, evitar revoltas e garantir que os impostos chegassem a Roma. Ah, entendi. A prioridade era a estabilidade, não a verdade. Perfeito. E nós precisamos lembrar que o texto bíblico se passa durante a festa da Páscoa. A população de Jerusalém multiplicava-se absurdamente nessa época. Chegava a milhares de pessoas a mais, né? Sim, milhares de peregrinos apaixonados por sua fé e profundamente ressentidos com a ocupação romana. O contingente de soldados de Pilatos era minúsculo comparado a esse mar de gente. Então ele estava, na verdade, pisando em ovos. Completamente. Um passo em falso, uma ordem mal dada para atacar a multidão, e ele teria uma rebelião em grande escala. Um banho de sangue nas mãos. E Roma não ia perdoar isso. De jeito nenhum. Se o imperador soubesse que Pilatos perdeu o controle da província, a cabeça que iria rolar seria do próprio Pilatos. Nossa, isso muda tudo. Pilatos não estava pesando a lei num tribunal isolado. Ele estava gestão de crise no meio de um barril de pólvora. Exatamente. Uma gestão de crise péssima, aliás. Sim, ele tentou encontrar um meio termo para não perder o controle do povo, mas acabou punindo a inocência para apaziguar a mentira. O que a Bíblia demonstra de forma magistral aqui para nossa reflexão é a anatomia da concessão moral. Como assim? É que quando a verdade se torna negociável para evitar um desconforto ou uma crise, qualquer tentativa de acordo com a mentira já é uma derrota total. Uau! É uma derrota total mesmo. Pilatos transformou a justiça em uma moeda de troca. Ele imaginou que algumas gotas de sangue de um açoitamento injusto acalmariam a fúria daquela gente. E que isso salvaria o seu mandato político. Mas a injustiça nunca se dá por satisfeita com meias porções, né? Nunca. A lição atemporal que a Escritura apresenta é que quando se abre mão do que é absolutamente correto, em nome da conveniência, perde-se o controle de tudo. E essa fraqueza de Pilatos atua como um combustível para a multidão, porque ao mostrar que a sua decisão podia ser moldada pela pressão, ele basicamente entrega o controle da situação aos gritos do povo. Ele deu a eles a chave do tribunal. Isso, o que nos lança direto no turbilhão dos versículos 17 a 19. A estratégia do meio termo falha miseravelmente e Pilatos tenta usar uma brecha do sistema. A famosa anistia. Exato. A Bíblia diz que havia o costume de soltar alguém na festa. Antes de avançarmos nessa cena chocante, o que exatamente é essa brecha?
Que mecanismo legal é esse que permite soltar um prisioneiro no meio de uma festa religiosa? Esse mecanismo é muitas vezes chamado de anistia pascal. Era uma ferramenta política brilhante e, ao mesmo tempo, extremamente cínica usada pelo Império Romano. Para tentar ganhar a simpatia da população. Sim, para aliviar a tensão de uma nação ocupada durante as suas maiores festividades. Os romanos concediam o perdão e a liberdade a um prisioneiro que fosse escolhido pelo povo. Era uma válvula de escape. Exatamente, era uma forma de dizer: nós somos duros, mas vejam só, nós também somos misericordiosos. E Pilatos tenta usar essa tradição local a seu favor. Ele faz um cálculo político, ele acredita ingenuamente que a multidão preferiria soltar um mestre inocente do que um criminoso perigoso. Mas o tiro sai pela culatra de uma maneira inimaginável, porque o nome que ecoa daquela praça não é o de Jesus. A Bíblia mostra que eles gritam por Barrabás. É de arrepiar. E a Bíblia faz questão de desenhar perfeitamente o perfil de Barrabás para quem nos ouve. O texto bíblico apresenta que ele estava preso por causa de uma sedição. Ou seja, uma revolta violenta na cidade. Isso, uma revolta e também por homicídio. Então a gente tem Pilatos oferecendo a paz personificada e a multidão exigindo um agitador e assassino. O abismo moral dessa escolha é algo que chega a doer na alma de quem estuda a escritura com profundidade, sabe? É uma inversão total de valores. Total. De um lado da balança, o texto bíblico apresenta o autor da vida, alguém que curava doentes, que ensinava o perdão e que oferecia paz verdadeira. E do outro lado? Do outro lado, temos um homem cujo currículo é a morte. A promoção do caos, da guerra e da rebelião contra o sistema. A anistia pascal se transforma ali no palco da maior inversão de valores da história. É muito pesado pensar nisso. É assim. E para compreendermos a gravidade desse momento, uma passagem paralela no livro de Atos, capítulo 3, ilumina isso de forma incrível. O que diz lá? A Bíblia diz lá que a nação negou o santo e o justo e exigiu que lhes fosse concedido um assassino. Mas voltando para nossa passagem em Lucas, vemos essa mesma tragédia se desenrolando em tempo real. Aqui é que fica realmente interessante e, de certa forma, assustador para a gente hoje. Porque toca na nossa ferida, né? Exato, porque a gente tem a tendência de olhar para essa multidão como pessoas de um passado distante, quase como vilões de um livro de ficção. Como se fôssemos muito diferentes deles. Isso. Mas a escolha por Barrabás funciona como um espelho assombroso para todos nós. O que essa escolha revela sobre a mecânica do coração humano, inclusive para quem nos ouve hoje? Revela a nossa pior face. Nós também não escolhemos frequentemente a força agressiva em vez da mansidão? Nossa, essa reflexão nos leva à essência teológica da humanidade caída que a Bíblia diagnostica tão bem. É um diagnóstico duro, mas real. Sim. Escolher Barrabás não foi um acidente de percurso, não foi uma falha de comunicação do povo. Foi intencional. Foi a revelação brutal de uma natureza humana que, quando está separada de Deus, tem uma aversão quase natural à luz. As pessoas preferem as trevas, como dizem outros textos. Exato. A Escritura aponta que a multidão escolheu a ilegalidade em detrimento da lei perfeita de Deus. O povo escolheu a revolução sangrenta no lugar da paz da alma. Escolheu o ódio e a agressividade. Encarnados num homicida, né? E, ao mesmo tempo, rejeitaram o amor sacrificial encarnado em Cristo. O texto bíblico ilustra o perigo letal de assumirmos que a voz da maioria, quando está corrompida, é de alguma forma a voz da justiça. E quase nunca é. Naquela manhã, a voz do povo foi única e exclusivamente a voz da rebelião contra o próprio Criador. É de uma clareza cortante, porque o povo, lá no fundo, de fato queria ser salvo. Eles queriam um libertador para tirar eles daquela opressão romana sufocante. Mas queriam nos próprios termos deles, sabe? Isso, eles queriam um salvador que usasse os métodos de Barrabás. Eles queriam sangue pela espada, queriam revolução política imediata, queriam quebrar as correntes na força do ódio e da violência. E Jesus oferecia o oposto. Exatamente. A Bíblia mostra Jesus se apresentando e oferecendo uma libertação muito mais profunda. Uma mudança que começava na alma e transformava o homem de dentro para fora. Mas o coração humano muitas vezes não quer mudar por dentro. Ele quer apenas destruir quem está no poder. O encanto sombrio de Barrabás é justamente esse. Ele representava a solução humana.
que é a rápida, violenta e, o principal, sem exigir arrependimento de ninguém. Essa é a chave. Não exigia mudança de caráter. Enquanto que escolher Jesus exigiria aceitar o caminho da cruz, abraçar o perdão aos inimigos, praticar a mansidão. E a multidão, diante desse choque entre a luz absoluta e a escuridão profunda, preferiu se esconder na escuridão. E é nesse cenário terrível que o magistrado romano se descobre totalmente refém do monstro que ele mesmo tentou apaziguar. O que nos arrasta violentamente para o ápice do desespero nos versículos 20 a 24. A narrativa ganhou uma velocidade assustadora aí. Sim, o ritmo fica frenético. A Bíblia relata Pilatos tentando salvar a sua própria consciência, falando ao povo mais uma vez, querendo soltar Jesus. Mas a resposta é uma parede de ódio. Uma onda brutal. Eles começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. A Escritura mostra Pilatos perguntando pela terceira vez, sabe, quase implorando por um pingo de sanidade. Que mal fez este? De fato, não achei nada contra ele para condená-lo à morte. Ele tenta apelar para a razão pela última vez. Mas a pressão não cede de jeito nenhum. Como é que gritos, simples ondas sonoras de uma multidão furiosa, conseguem derrotar argumentos lógicos e provas inegáveis de inocência perante o homem mais poderoso dali? Isso levanta uma questão importantíssima sobre a natureza do medo humano. A Bíblia responde a essa pergunta dissecando a própria anatomia da pressão social. É uma dinâmica de rebanho. Isso. O texto bíblico diz algo profundo e terrível. O clamor deles prevaleceu. É uma frase muito pesada. Muito. Notemos bem, para quem acompanha o estudo. A justiça não prevaleceu, a evidência não prevaleceu, o poder bélico do império não prevaleceu. Apenas o barulho e o terror prevaleceram. A força bruta do caos venceu a ordem. Exato. Quando estudamos os mecanismos dessa rendição no texto bíblico, a gente observa 4 vetores que derrubaram o governador. Quais são? O clamor ensurdecedor que desestabiliza a mente. O pedido insistente que desgasta a resistência emocional. A vontade cega e irracional da multidão. E, por fim, a força gravitacional da pressão política. A mente em bando não processa lógica, né? De forma alguma, ela processa apenas emoção e intimidação. Não era apenas o medo de causar um motim local e quebrar vitrines. Existia um alvo bem específico nas costas de Pilatos, não é verdade? Ameaças reais ao cargo e à vida dele. Sim, o Evangelho de João, no capítulo 19, nos dá um detalhe rápido sobre essa pressão. A Escritura apresenta os líderes ameaçando que Pilatos não seria amigo de César se soltasse Jesus. É o xeque-mate político. Exato. E voltando direto para o relato de Lucas, a gente entende o pavor absoluto dele. O imperador da época era o Tibério César, que era infame por sua paranoia. Ele executava pessoas por muito menos do que suspeita de traição. E a mensagem nas entrelinhas da multidão era muito clara. Sim, era tipo: nós vamos mandar cartas a Roma dizendo que você está protegendo um homem que se diz rei e que desafia o imperador. Diante dessa chantagem, a espinha dorsal de Pilatos se quebrou por completo. A coragem derreteu. A consciência moral dele implorava para salvar o inocente, mas o seu instinto de sobrevivência política exigiu que a multidão fosse silenciada, custe o que custar. A balança de Pilatos parou de medir certo e errado. A balança passou a medir o quanto valia a vida de um carpinteiro da Galileia em comparação com o prestígio, a carreira, as regalias e a própria vida do governador de Roma. E a queda de Pilatos é o retrato trágico de qualquer ser humano que não possui princípios inegociáveis. Ele foi forçado a escolher entre a verdade e a ambição. Exato. E quando a pressão atingiu o nível crítico, toda a estrutura de valores dele ruiu como um castelo de cartas. O texto bíblico ensina para nós que um líder cujas convicções flutuam ao sabor da aprovação popular é só uma folha seca sendo varrida pelo vento. É uma triste realidade. Ele sacrificou o inocente no altar do seu próprio sucesso e conforto. E a fatura desse sacrifício, ela chega no versículo 25. O desfecho desta passagem é de cortar o coração. É o momento mais sombrio. E nos obriga a encarar a mais crua das realidades. A Bíblia encerra esse trecho dizendo que Pilatos soltou aquele que estava preso por causa de revolta e homicídio. Exatamente o homem que eles pediam. O culpado livre. Isso.
E quanto a Jesus, a Escritura diz que ele o entregou à vontade da multidão. O horror atinge a sua forma final. As palavras da Bíblia são duras e secas. Então, o que tudo isso significa para nós do ponto de vista espiritual? Se conectarmos isso ao quadro geral do projeto de salvação de Deus, descobrimos o núcleo radiante do Evangelho escondido dentro dessa atrocidade terrível. É uma luz no meio das trevas. Sim. Esta passagem é uma unidade literária assombrosamente perfeita. O destino que se cruza entre Barrabás e Jesus transcende um mero erro judicial documentado na história. Vai muito além da política romana. Muito além. É a mais vívida, escancarada e física ilustração daquilo que Cristo realizaria de forma espiritual algumas horas depois. O conceito da substituição, né? Exatamente. É impressionante como a troca física ali no pátio do tribunal antecipa a troca espiritual na cruz. Vamos tentar ajudar quem nos ouve a visualizar isso. Vamos sim. Imagina Barrabás nas masmorras. Ele devia estar ouvindo a multidão gritar e provavelmente estava achando que aqueles gritos eram o fim da língua para ele. Ele devia estar aterrorizado. E de fato deveria ser o fim dele. O texto bíblico deixa claro que Barrabás era um homem absolutamente culpado, com crimes comprovados. A lei romana exigia que ele ficasse preso. Sim, que fosse julgado e, pelas regras deles, que fosse executado em uma cruz, pela rebelião contra o império. Essa era a sentença correta. Sim. E em contraste brutal, a Bíblia apresenta Jesus como o homem exaustivamente interrogado e comprovadamente inocente, sem um único arranhão em sua ficha, diante de Deus e dos homens. O cordeiro sem mancha. Exato, e o milagre perturbador dessa cena é a troca literal de lugares. O culpado que merecia morrer recebe a liberdade incondicional. Ele simplesmente sai andando pelo pátio. Isso! As correntes são tiradas dos seus pulsos sem que ele tenha feito qualquer coisa para merecer esse perdão. Nenhuma boa ação, nada. Nada. E o inocente, por sua vez, é amarrado, açoitado e condenado a sofrer o exato castigo que havia sido preparado para o criminoso. A Bíblia apresenta aqui, em carne e osso, a doutrina da morte substitutiva. E a teologia ganhando vida de uma forma que ninguém pode ignorar. É o coração do Evangelho batendo na nossa frente. O peso das correntes que caíram dos braços de Barrabás foi colocado nos ombros de Cristo. A cruz, que muito provavelmente tinha sido fabricada com as medidas daquele homicida rebelde, acabou sendo carregada pelo príncipe da paz. A narrativa mostra o inocente morrendo no lugar do culpado, para que o culpado possa viver. Barrabás, na sua total ignorância e surpresa, tornou-se o primeiro ser humano da história a poder dizer, literalmente, aquele homem morreu na cruz que era minha. É de arrepiar. Sim, mas o ensino teológico mais profundo que a Escritura traz para cada pessoa que ouve este estudo hoje é que nós não podemos olhar para Barrabás apenas com repulso ou indignação. E por que não? Porque na estrutura do Evangelho, Barrabás somos nós. Nossa, essa é a grande virada de chave. Sim. Diante da justiça divina, nós somos os rebeldes. A Bíblia mostra que nós somos aqueles que acumularam uma dívida impagável de transgressões contra um Deus santo. O julgamento perfeito de Deus exigia uma condenação. E alguém tinha que pagar essa conta. E foi aí que Cristo, o inocente, o Cordeiro sem mancha, tomou o nosso lugar no banco dos réus. A condenação que a lei exigia desabou sobre ele para que as portas da nossa prisão espiritual fossem abertas para sempre. O julgamento de Jesus nos corredores do poder romano parecia a maior vitória da injustiça. Parecia que o sistema havia falhado, sabe? Que a mentira tinha vencido. Parecia o fim de tudo. Que o juiz covarde e uma multidão cega pelo ódio tinham, derrotado o plano de Deus. Mas era exatamente o oposto. Exato. Na verdade, enquanto a humanidade pensava estar destruindo a esperança, a Escritura mostra que Deus estava usando essa própria injustiça para orquestrar a salvação eterna. A covardia humana serviu de palco para o sacrifício divino. Deus tem esse poder de transformar o caos em redenção. Cada grito exigindo a cruz, cada gota de sangue derramada no pretório de Pilatos,
era o amor insondável de Deus, abrindo o caminho para que pessoas como nós pudessem ser chamadas de justas. É um acolhimento gigantesco. É um conhecimento que ao mesmo tempo nos quebra por dentro ao ver a dor e nos acolhe profundamente sabendo que tamanho amor decidiu suportar tamanha hostilidade por nós. E é o tipo de amor que não nos permite ficar na zona de conforto, de forma alguma. O que nos leva à nossa provocação espiritual final para quem está nos ouvindo? Qual é o desafio de hoje? Quando lemos esse trecho, a Bíblia mostra que Pilatos achou que a decisão não era dele, que ele podia ceder à pressão e, de alguma forma mágica, continuar com a alma limpa, jogando a responsabilidade para a multidão. Ele tentou lavar as mãos, metaforicamente e literalmente em outros relatos. Exato, ele tentou a neutralidade diante de Jesus. Mas a história provou e a Escritura confirma que ninguém pode ficar neutro perante Cristo. A verdade inegável é que a figura de Barrabás, o culpado liberto pela graça imerecida, representa a nossa salvação. Somos alvos dessa graça. Sim, mas por outro lado, as escolhas de Pilatos representam os nossos dilemas diários. E ao encerrarmos nossa análise desse trecho pesado, onde Jesus foi entregue à vontade deles, a pergunta que deixamos ecoando na alma de cada pessoa que acompanha este estudo é bem direta. Pode fazer. Quando a nossa consciência exige que fiquemos do lado da verdade de Cristo, em um mundo que grita com ódio contra Ele, nós estamos dispostos a enfrentar a pressão e o cancelamento da multidão? É uma pergunta que confronta muito. Ou será que para salvar a nossa reputação, o nosso cargo e a nossa conveniência, nós também entregamos a verdade à vontade da multidão? Fica a reflexão para todos nós. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.